política de combate à fome e à subnutrição vai ter que levar isso em consideração. Então, deixa eu tentar aqui rapidamente fazer um resumo dessas principais conclusões. A primeira conclusão é de que pequenas transferências de renda sempre ajudam e sempre vão ajudar. Mas elas não vão resolver o problema. Se você se basear simplesmente numa pequena transferência de renda, você não vai resolver o problema. Tá certo? Isso quer dizer que é muito importante você aumentar o benefício, o valor do benefício de programas como Bolsa Família, e é fundamental você aumentar a cobertura do programa, fazer com que esse programa chegue ao número maior de famílias. Tem várias famílias extremamente pobres no Brasil que ainda não recebem o Bolsa Família por imperfeições no sistema de seleção dos beneficiários. Então, é importante aumentar as transferências, mas sempre pensando de que talvez essa não seja a solução para o problema da fome e da subnutrição. A outra coisa é você melhorar o sistema de seleção dos beneficiários. Quer dizer, como a renda ela está mal relacionada, ela não está muito proximamente relacionada à subnutrição. É claro que entre os pobres o nível de subnutrição é mais elevado, mas como eu mostrei, muitos dos extremamente pobres não têm problema de subnutrição. Você não pode basear o teu programa, o teu processo de seleção dos beneficiários puramente num critério de renda. Você tem que basear o teu critério de seleção de beneficiários em alguma medida relacionada diretamente com subnutrição. E daí a importância de você aproveitar as complementaridades entre cadastros que cobrem a população pobre no Brasil, como o CIAB do Agente Comunitário de Saúde e o Cadastro Único. Ou seja, nós precisamos juntar esses arquivos, porque o CIAB ele vai te dando informações sobre subnutrição com uma frequência muito maior e, portanto, te permite identificar quem são essas famílias com risco de subnutrição mais facilmente. A terceira questão foi aquilo que eu apresentei para vocês, de que, apesar de nós termos uma quantidade muito grande de brasileiros, quase 40% dos brasileiros, que, considerando todas as suas necessidades básicas, não teriam condições de comprarem o que eles precisam para se alimentar, na verdade, apesar disso, o nível de subnutrição é muito baixo. Isso quer dizer que existe, portanto, alternativas extremamente eficazes a programas de transferência de renda. Uma outra evidência disso, que eu apresentei aqui, é de que o grau de subnutrição no Brasil ele é muito inferior ao que você deveria esperar de um país que tem a extrema pobreza em termos de insuficiência de renda brasileira. E, novamente, isso mostra que existem outras coisas que estão sendo feitas, que estão sendo capazes de reduzir a subnutrição muito abaixo do nível de extrema pobreza. Bom, eu queria falar do 6, que diz que talvez nós tenhamos, e aí é muito importante que a gente faça um mapeamento dessas redes, talvez a grande razão pela qual a subnutrição seja tão menor do que a extrema pobreza é de que nós temos um conjunto grande de redes privadas, locais, muitas vezes informais, de proteção social, que podem ser uma alternativa eficaz para a solução da subnutrição e alternativa ao sistema de transferência de renda, complementar a um sistema de transferência de renda. A questão toda que se coloca é que política nós temos que fazer daqui para frente. E a grande questão que a gente tem que colocar é em que medida nós queremos ter uma política única e ampla que vá, na verdade, substituir essas redes informais, ou se, na verdade, nós queremos uma política de combate à fome e à subnutrição que, ao invés de substituir essas redes locais, ela vá, na verdade, complementar essas redes locais. Eu acho que a grande vantagem
talvez, da gente pensar numa política que, na verdade, ao invés de substituir essas redes, vá complementar essas redes, é de que essas redes têm muito mais informação do que qualquer outro programa sobre quem são exatamente as pessoas que precisam de atendimento. Quem são as pessoas em risco de insegurança alimentar. Isso é muito difícil para um programa nacional ou estadual identificar essas pessoas. É muito mais fácil para um conjunto de redes descentralizadas ser capaz de identificar quem são as pessoas que precisam desse atendimento. A grande vantagem de você ter um programa único que substitua todas essas redes é a ideia de que com essas redes todas, as pessoas que têm necessidade de apoio, elas não sabem se elas estão recebendo aquele apoio como um direito ou se aquele apoio é um favor. Então, a grande dificuldade é você transformar essas redes informais numa maneira não de prestar um favor ou um serviço a essas pessoas, mas você aproveitar essas redes, dando apoio técnico a essas redes, potencializando essas redes, de tal maneira que elas possam ser o instrumento e o mecanismo para que você possa levar o direito à segurança alimentar a todos os brasileiros. Então, a ideia toda hoje no Brasil é que, de alguma maneira, a sociedade brasileira encontrou o caminho para a solução da subnutrição. Talvez a sociedade brasileira hoje, em termos do combate à fome e à subnutrição, esteja à frente das políticas governamentais. A questão fundamental que se coloca hoje é como desenhar uma política governamental que aproveite todas essas ações que existem e transformem essas ações, essas instituições e essas pessoas que estão trabalhando nessas redes como, na verdade, agentes que vão levar à população brasileira não um favor, mas o direito à segurança alimentar. Obrigado.